Já vai pegando a caneta e o papel, hein? Porque hoje eu vou falar de 5 livros que são 5 estrelas e que você precisa ler. E é isso, meus amigos, mais uma semana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem, hein, amor? Tudo maravilhoso. Então hoje, meus amigos, a gente vai falar de coisa boa. Eu espero que vocês estejam bem, vocês estejam felizes, satisfeitos com a vida de vocês, porque falar de livro é uma coisa que a gente gosta e falar de livro bom é melhor ainda, né? Então eu separei aqui uma lista de 5 livros que são excelentes, que pra mim são 5 estrelas. Não que eu faça muitas avaliações, digamos assim, eu não sou muito criterioso na hora de dar estrelas, de fazer a minha avaliação. Não costumo fazer isso. Eu geralmente separo ali, dou a minha nota baseado no que eu tô sentindo naquele momento. Esses dias, por exemplo, eu lembrei que tinha Scooby, fui dar uma olhadinha lá e, cara, tem as notas mais absurdas por lá, tipo, totalmente incompatível. Livros de 3 estrelas que, tipo, na real são melhores do que outros que estão 4 estrelas lá. É porque quando eu li aqueles livros, eu dei a nota que eu sentia que tinha que dar naquele momento, que ela faz sentido pra mim. Então, por exemplo, o que é um livro 5 estrelas, na minha opinião? É aquele livro irretocável. É assim que eu vejo. É um livro que eu particularmente não mudaria nada naquela história, seja na escrita, seja no enredo, seja na construção dos personagens, na construção de um possível vilão, se ele tiver. São livros que eu julgo perfeitos, que eu gosto muito, são vários, e então pro vídeo de hoje eu trouxe os livros mais recentes que eu coloco nessa categoria de 5 estrelas. Tem livros antigos, claro, eu tenho vários livros favoritos da vida, mas eu resolvi trazer os mais recentes aqui por um motivo muito simples, minha memória é uma merda, né? Então, pra eu poder conversar com vocês um pouquinho mais, eu trouxe uns livros mais recentes. E, inclusive, tem um livro aí que eu terminei hoje de ler e ele já ganhou 5 estrelas. Na verdade, esse ano tá muito bom, porque eu tô lendo coisas muito legais. Ano passado, eu acabei lendo umas coisas que não me agradaram tanto, esse ano já começou muito bem. E 2 livros aqui dessa lista eu li nesse ano agora. Então, se prepare, porque eu vou falar dos livros aí que vão encantar a família brasileira. E pra começar essa lista, eu já queria agradecer a Nanda, porque se não fosse ela, eu não teria lido esse livro. Harry Potter. Não é Harry Potter. Harry Potter é legalzinho. Eu vou embora. No máximo ele é legalzinho. Mas ó, presta atenção, se não fosse ela, eu não teria lido esse livro. Não agora, pelo menos. No futuro eu ia acabar lendo, porque eu já tava na minha mira, né? Mas foi graças a ela que eu já coloquei na minha, como que fala? TBR? TBR. E daí eu acabei lendo, foi as primeiras leituras do ano. Na verdade é uma saga e o nome é A Fundação, do Isaac Asimov. Eu poderia colocar isso aqui, a trilogia inteira aqui, como 5 estrelas, porque de fato, os 3 livros individualmente falando pra mim são 5 estrelas. Eu diria até que é a saga da minha vida. Eu diria que arrasou no presente. Porque, por exemplo, eu já li algumas sagas, vou dar um exemplo aqui, Nárnia, as Crônicas de Nárnia, os 5 livros, eu li 5 livros as Crônicas de Gelo e Fogo, eu li todos os livros do Sherlock Holmes, eu li todos os livros de Harry Potter, eu li uma cacetada de saga por aí. Mas a Fundação eu ainda não li todos, porque o arco da Fundação, ele possui muitos livros, né? Então, acho que papo de 15 histórias. Eu li os 3 primeiros, a trilogia inicial, e assim, é a trilogia da minha vida. E do que se trata a Fundação? O que é isso? Com certeza você já deve ter ouvido falar, se você ainda não leu. Vou lá, eu vou dar uma sinopse básica pra vocês. Imagine só que existe um Império Galáctico. Automaticamente você pensa em, sei lá, Star Wars, você pensa em Duna, você pensa em Mochileiro das Galáxias, você pensa em um monte de coisas. Uma primeira informação, todas essas coisas foram escritas e gravadas, no caso do Star Wars, após a escrita da Fundação. Já para você ter uma ideia de como esses livros foram importantes para a literatura e para toda a cultura pop de um modo em geral. Então imagine, temos aqui o Império Galáctico, né? E ele reina intocável, poderoso, majestoso há 12 mil anos, ou alguma coisa assim. E nós temos ali nesse Império Galáctico um cara chamado Hari Seldon. E o que esse cara faz da vida, né? Qual que é o trabalho dele? Qual é o trabalho da vida dele? Esse cara é um psicohistoriador. E você deve estar pensando, caralho, psicologia e história, maravilhoso, exatamente. A psicohistória é matemática, mas não faz sentido. Ela é matemática, ela é cálculo, a psicohistória, ela faz um estudo de probabilidade e análise das massas
para, a partir disso, prever o futuro. Olha só que interessante. E o Ari Seldon, se não me engano, ele é o precursor dessa ciência exata, tá? É uma ciência exata. Eles usam até calculadoras para fazer esses cálculos. Então, ele criou essa ciência, tá? Com o objetivo de ver qual que é a fita, né? O que vai acontecer com o Império, com o universo. Ele então pegou, colocou todos os dados ali que ele tinha e tal, e ele fez uma projeção que não era muito animadora. Essa psicohistória, ela é incapaz de prever o que vai acontecer com um único indivíduo, mas ela é perfeita para calcular o destino de milhares de galáxias, de milhares de planetas. E através desses cálculos ele descobriu: o Império irá cair. Então o que ele faz? Ele vai, né, tendo esses números desastrosos, ele vai até o imperador, ele arruma uma reunião com o cara e ele fala assim: meu irmão, vai dar merda, vai cair o Império, vai dar tudo errado. Temos aí, ó, 30 mil anos de barbárie pela frente. O imperador fica puto, né, que falou: você tá espalhando o caos pelo povo, você falando que vai acontecer, você acaba acelerando o processo de queda, enfim. O livro já começa nesse ponto, já tem ali uma sequência de diálogos incríveis entre o imperador e o Ari Seldon. Se você pegar o livro, vai estar logo nas primeiras 20 páginas, é excelente. E daí o imperador fala: tá, como a gente impede? E o Ari Seldon, fatalista pra caralho, diz: não tem como impedir, meu amigo, já era, vai cair. A única coisa que nós podemos fazer é diminuir o período em que será instaurada essa anarquia, né, a ausência do Império. Segundo os cálculos dele, serão 30 mil anos de barbárie. E o que ele pode fazer, o máximo que ele pode fazer é diminuir esse período para 1000 anos. Fantástico o plano dele. O imperador não gosta muito do plano, mas fala: tá, beleza, o que a gente pode fazer? E o Ari Seldon diz: bom, eu preciso de uma galera, tá? Juntar alguns estudiosos, porque a única forma de encurtar esse período de barbárie é mantendo o conhecimento intacto. O conhecimento acumulado da humanidade de todos esses anos, a gente precisa organizá-lo e mantê-lo seguro, porque só através disso, através do conhecimento, a gente vai conseguir retornar ali para um período civilizado do universo. Qualquer coisa a partir disso que eu disser aqui agora vai ser spoiler, eu não vou falar nada, tem plot twist pra caramba. Tudo que você acha que você sabe é uma ilusão, você vai aprendendo coisas novas, você vai descobrindo coisas novas. É um livro complexo, é um livro que envolve muita política, muitos diálogos primorosos, é um livro que envolve reviravolta em cima de reviravolta e você fica perdido e daí você entende depois, enfim, é um livro excelente e se você ler, você vai ficar encantado com tudo isso e talvez esse também seja para você um livro 5 estrelas. O segundo livro dessa lista, eu terminei a leitura não faz muito tempo, acho que faz umas 3 semanas, 2 semanas, alguma coisa assim. Peguei o livro na biblioteca, inclusive, se você não frequenta a biblioteca da cidade, tome vergonha na sua cara e vá fazer uma visita, porque você vai economizar muito dinheiro fazendo isso. Enfim, o livro que eu li recentemente se chama Rex. Esse livro aqui, cara, é 5 estrelas de longe, é um dos melhores livros de terror que eu li recentemente. Eu acho que ele dá um 10 a 0 em vários livros do King, tá? E do que se trata essa porra aqui, né? O que é esse Rex, H-E-X? Do que se trata esse livro? Ele é um livro sobre uma bruxa. Você gosta de livro de terror, você gosta de bruxarias e coisas desse tipo, você já ficou com as anteninhas em pé, né? Então presta atenção, cara. É um livro que trata de uma bruxa e de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. E agora, o que acontece? Só que essa bruxa aqui, ela é meio engraçada. Ó, presta atenção. Imagine que você tá na sua casa, com a sua família, vocês estão almoçando ali na mesa, na sala de jantar de vocês, uma coisa maravilhosa, e de repente vocês olham pro lado e tem uma mulher encostada no canto da sua sala de jantar, e ela tem os olhos costurados, a boca costurada, tem correntes nos pulsos e ela fica ali, parada, olhando pra você. A bruxa faz isso, ela não faz nada, ela simplesmente aparece onde dá na telha e ela fica encarando as pessoas. É basicamente isso. E o Rex, ele nada mais é do que um aplicativo de celular, um sistema criado e compartilhado entre os moradores da cidade, que serve única e exclusivamente pra falar, é tipo uma rede social, falar: a bruxa tá aqui em casa hoje, a bruxa tá no supermercado do Tião, a bruxa tá na avenida principal. É basicamente isso, pra galera saber onde a bruxa tá. Pelo fato de existir essa bruxa na cidade, a cidade ela já é amaldiçoada só por isso. O problema é que você não pode encostar nessa bruxa, você não pode fazer nada com ela. Ela também não faz nada pra ninguém. Só temos um problema: se você tá meio cansado
cansado dessa falta de privacidade, porque ela aparece onde ela quiser, inclusive no quarto. Se eu estiver cagando, ela vai aparecer na sua frente lá. O negócio é o seguinte. Então você fala, cansei dessa merda, vou fugir da cidade, vou embora. Você também não pode. Se você viajar alguns quilômetros para longe da cidade, você imediatamente começa a ter pensamento suicida. Você não consegue ficar longe, você perde a noção e você quer se matar. Todos os habitantes, acontece isso com eles. Então, se você quer entender por que esse livro é 5 estrelas e por que ele é tão bom, você precisa ler esse livro. Muito bom, né? Eu vou ler. E o terceiro livro dessa lista, eu quero que você já pegue a caneta, ou melhor, acho que nem precisa, porque já falaram tanto desse livro aqui na internet que provavelmente já tá na sua lista, mas é agora que você vai finalmente ler. Eu tô falando desse carinha aqui, ó, Flores para Algernon. Ele é um livro muito diferente de tudo que você pode imaginar. Ele é um livro de ficção científica com um pezinho forte no drama. Ele é um livro escrito em primeira pessoa, com cenas em terceira pessoa. Ele é um livro narrado por um único narrador e apenas por ele, não tem vários personagens compartilhando a história. E o nosso protagonista é o Charlie, tá? Então o que acontece? Esse livro aqui é difícil falar dele porque tudo é spoiler, não acontecem tantas coisas, reviravoltas absurdas, então cada coisa sobre esse livro aqui acaba sendo spoiler, mas vamos lá. Temos o Charlie, então é o narrador, o livro é narrado todo por ele, ele tem problemas de inteligência, ele não consegue memorizar nada, ele tem problemas de convivência, enfim, e toda a história vai girar em torno disso. Como a gente começa? Como a história começa? A história começa com o Charlie, que ele trabalha numa padariazinha, e o tio dele indicou ele pra trabalhar nessa padaria, enfim, todo mundo zoa com ele, é uma bosta, e ele não percebe isso, mas enfim. O Charlie, ele vai passar por um experimento numa universidade, e esse experimento, ele já teve sucesso com alguns animais, e o objetivo do experimento é aumentar artificialmente a inteligência da cobaia, da pessoa, né? E é o que fazem com ele. O livro inteiro se trata disso, do personagem, do Charlie, e das consequências dessa cirurgia, principalmente da forma como ele enxerga o mundo. O livro é sobre isso, então, como é escrito por ele, boa parte da história se passa antes da cirurgia. Então você vê que ele não consegue escrever direito, o livro é muito difícil de ler, porque você vê o cara escrevendo todo errado o tempo inteiro, é doloroso porque você percebe muitas coisas que ele ainda não percebe. Por exemplo, como eu disse, as pessoas ficam tirando o sarro dele na padaria, que ele chama de amigos do trabalho, e você vê ele narrando e ele sem perceber. Ele fala, eu gosto muito deles e eles gostam muito de mim. A gente riu muito hoje, quando na real estavam rindo dele. É muito difícil, é uma leitura dolorosa pra caramba, e a partir daí vai ser spoiler. Eu não posso falar muito, mas confia em mim, cara. Esse é o livro que vai mudar, se não a sua vida, a sua forma de enxergar o mundo. Foi uma experiência que eu tive, eu finalizei hoje esse livro. Ele tá quente aqui, tá forte na minha cabeça. Quando eu fechei o livro, tipo, você dá aquela respirada e você sabe que você não vai passar por algo parecido tão cedo. Que é rapidinho, é um livro curto, mas é super impactante. E o quarto livro dessa lista, é claro que tinha que ter coisa do mestre aqui, né? Vamos falar de Stephen King, né? Vamos falar do mestre do terror, que não está escrevendo mais terror já tem um tempinho. E esse livro é mais recente, ele é novembro de 63, essa maravilha aqui, ó. Esse livro aqui eu tenho até medo de falar sobre ele, porque é muito delicado. Porque existe, eu sei que existe, os deuses aí, os sofistas, os deuses da retórica, eles sabem que existe uma maneira perfeita de convencer um ser humano. E eu tenho medo, porque eu sei que você precisa ler essa porra desse livro. E se eu falar do jeito errado, se eu fizer uma pausa longa demais... Você é besta. Se eu não falar do jeito certo, escolher as palavras certas, eu vou te fazer desistir dessa leitura e eu nunca vou me perdoar por isso. Novembro de 63, o que se trata esse livro? Você sabe do que se trata esse livro? Você já leu esse livro? Comente aqui embaixo, porque esse livro pretendo fazer uma releitura e uma leitura coletiva, então se você ainda não leu, se prepare, fique atento aos sinais, porque em breve... porque em breve teremos uma leitura coletiva, logo após a leitura de It, um dia falamos melhor sobre isso. Vamos lá, novembro de 63, o que se trata esse livro? Nós temos aqui um dos melhores protagonistas do King, um dos personagens mais completos que ele já escreveu e construiu, e o nome desse cara é Jake Epping. E o que o Jake Epping é? Ele é um professor, acho que de inglês, alguma coisa assim, não lembro. Ele é professor numa escola ali, coisa e tal, e ele começa a narrativa da seguinte forma, a primeira frase do livro é: eu nunca fui um homem de chorar. E talvez por isso ele tá louco pra fazer a gente chorar, porque esse livro embora seja do King, é um livro de fazer a galera chorar. Eu já conheço muita gente aí que já se acabou com esse livro. Eu não costumo chorar com nenhuma leitura, mas esse livro aqui é
forte. Cara, esse livro eu cheguei no final, sabe, dá aquela arejada assim, dá um negócio. Esse livro é muito legal e vamos lá. O Jake, ele tá de bobeira ali um belo dia, tá conversando com os alunos dele, tá lendo algumas redações e uma das redações de um dos alunos dele fez ele chorar porque é uma tragédia familiar. O cara é um senhorzinho que trabalha como zelador na escola e assim, eu não vou nem falar porque é tão forte o bagulho que, embora seja do conceito inicial, já vai ser spoiler, tá? Ele tá contando uma tragédia que aconteceu na vida dele na redação. A redação, o tema dela é o dia que mudou a minha vida. E nessa redação ele tá falando de uma merda grandiosa que aconteceu na vida dele quando ele era um garoto. E o Jake Epping conversando com o chapeiro do bairro, o cara que faz hambúrguer baratinho e a galera acha que é carne de gato, de cachorro, enfim. Tá conversando com o cara e o cara fala assim, mano, sabe como que eu consigo vender carne barato aqui? É porque tem um portal pro passado aqui, tem uma fenda no tempo aqui, eu viajo no tempo, eu cato carne baratinha nos anos 50. É desse jeito aí. Daí ele viaja no tempo e ele tem muitas aventuras lá, né? Então é basicamente sobre isso a história. Mano, é foda, né? E daí, beleza, ele vai lá, viaja no tempo, vê com os próprios olhos essa bagunça toda. Aí ele fala, caralho, o bagulho é louco mesmo. Daí ele volta pra conversar com o velho. E, cara, tem tantos conceitos de viagem no tempo nesse livro, eu não vou perder nosso tempo aqui falando sobre isso. Mas ele volta pra conversar com o cara ali da lanchonete e o cara fala, o que você achou dessa viagem no tempo? É maneiro, né? Não é delírio, cara, realmente tá acontecendo. E o que acontece? Agora eu tenho uma quest pra você, eu tenho uma missão. Você vai voltar no tempo, volta, se não me engano, acho que volta pra 58, alguma coisa assim. Você vai voltar no tempo, vai esperar 5 anos e vai impedir a morte do Kennedy. Fazendo isso vai salvar o mundo. E daí o nosso protagonista, ele fala, beleza, vamos fazer isso então. Ele volta no tempo, cara, e vai ficar 5 anos lá esperando a morte do Kennedy pra impedir ela. Só que daí ele fala, aproveitando que eu tô aqui de passagem, eu posso ajudar aquele meu amigo zelador que passou uma tragédia na infância, né? Então temos aí uma motivação melhor do que eu acho. Uma motivação mais interessante, né? Então a história começa a partir daí. É uma história assim que ela é muito completa. Embora pareça ficção científica, né? Viagens no tempo e tal, não é sobre isso. É um romance histórico, porque vai falar muito, vai construir de uma maneira incrível toda essa parte histórica do Kennedy e tal, e você vai ter uma vida no passado, você vai adorar essa história, e eu tenho certeza que quando você chegar no final, você vai me agradecer por essa indicação. Eu sei que eu meti o foda-se aqui, né? Não foi a melhor indicação do mundo, mas nenhuma indicação que eu poderia fazer estaria aos pés do que de fato é esse livro. Então leia e depois me diga o que você achou. Já foi 4? Sim, agora. E agora, meus amigos, ó, se você não pegou a caneta ainda, pega a caneta agora. Esse é o melhor livro dessa lista aqui, tá? A Nanda já leu, eu já li. O livro é foda. O nome desse livro é O Despertar de Sarah e ele foi escrito pelo querido Douglas Noleto. E do que se trata esse livro, né? Esse livro é sobre uma... Foi eu que fiz, né? Ficou óbvio essa porra, né? Então do que se trata esse livro? É o Despertar de Sarah. Vamos falar de uma personagem... Mano, é engraçado falar de um livro que eu que fiz. Né? Ó, eu vou falar um pouco sobre a história e sobre a experiência de escrever. Esse livro é o seguinte, nós temos ali a protagonista chamada Sarah. Ela é uma mulher muito decidida. Ela trabalha no escritório de contabilidade, ganha bem, tá feliz. Ela tem um namoradinho dela, tem um apartamento dela. Ela é uma mulher assim que não tem muito do que reclamar. Até que um belo dia, quando a pessoa fica assim, não sei você, mas ela fala, tem que arrumar um problema. Então o que ela faz? Vou mudar de área, que se foda. Vou largar a contabilidade, vou decoradora de interiores. Eu com certeza você conhece um monte de gente que é assim, que não consegue ficar parado. A Sarah é uma dessas pessoas. Sim. Então, e ela também resolve vender o apartamento, né? Porque ela tem um dinheirinho, mas não é rica, né? Ela quer também ter uma grana ali, pagar o curso, mudar de área e tal. É um pouco arriscado, porque ela vai largar um emprego anterior, precisa ter uma grana pra se manter ali e tal. Enfim, ela vende o apartamento, ela anuncia esse apartamento nos jornais, enfim, com os corretores imobiliários e começam a vir as primeiras ofertas. A princípio tudo bem, o namorado dela fala, mano, por que você não aumenta o valor? Tá vindo tanta oferta, né? Ela aumenta o valor e as ofertas duplicam de valor. E o namorado fala, cara, aumenta mais um pouquinho, tem muita oferta. Ela aumenta mais um pouquinho e as ofertas aumentam ainda mais. Parece que tá tudo perfeito. E realmente tá, ela vende o apartamento e se muda pra uma casa. Parece que tá tudo ok. Até que um dia ela recebe um bilhete. É um bilhete pequenininho, desse tamanho assim. E tá escrito uma única palavra. Acorda. E é a partir disso que a vida dela vai virar um inferno. Então, assim, quem sou eu, né? Eu sou um pouco suspeito pra falar, então faça o favor de clicar no link aqui embaixo, é um marketing, agora um merchan. Clique embaixo, compre o livro e depois você me fala se eu tô certo ou errado. 5 estrelas garantido. E ó, favoritado, hein? A Sarah é sensacional.
sensacional, né? E por hoje acho que é isso. Trouxe aí 5 livros que mudaram a minha vida, que mudaram a minha forma de enxergar o mundo, que mudaram a minha forma de enxergar a literatura no tempo recente, né? Que foram livros que eu li, no caso eu escrevi. Tudo foi recente, eu li de um ano pra cá, com exceção de Novembro de 63, já li um tempinho atrás, enfim. São livros incríveis, eu espero que vocês gostem desses livros. A minha missão aqui é falar de livros que eu gosto e que quero que vocês leiam, porque eles me transformaram em algum momento. A literatura, os livros, as histórias são transformadoras. Então, quando eu falo disso com vocês, eu quero que elas também te transformem e que te encantem assim como me encantaram. Então, se você concorda com isso, se você já leu esses livros, então se inscreva nesse canal, comente aqui embaixo, curta, compartilhe. E eu acho que por hoje é isso, né, amor? Por hoje é isso. Tem alguma coisa pra compartilhar com a galera? Ei, tem alguns 5 estrelas pra indicar rápido? Claro, Harry Potter. Qual? Todos? Não é possível. Vocês saga é perfeita. enquete da semana. Vocês concordam que a saga Harry Potter é uma saga 5 estrelas? Sim. Comentem aqui embaixo, que essa é a enquete da semana. Semana que vem a gente vai discutir sobre essa enquete. Vamos ver se vocês estão certos ou estão errados. Eu não acho que é. Chega por hoje, rapaziada. Até semana que vem. Tchau, tchau.